Boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos. Meu nome é Ana Catarina e eu agradeço a presença de vocês. Hoje a gente está aqui para conhecer em primeira mão a plataforma online do Programa de Formação de Educadores Nosso Ensino Médio. O programa é uma iniciativa do Instituto Reúna, do Instituto Iungo e do Itaú Educação e Trabalho. Já tivemos ótimas conversas aqui no canal do Nosso Ensino Médio sobre a importância do desenvolvimento profissional dos educadores, sobre as transformações trazidas pelos novos currículos de ensino médio e sobre as oportunidades e os desafios de implementação do novo ensino médio. Vocês podem assistir as conversas anteriores aqui pelo canal do Nosso Ensino Médio. Hoje, finalmente, a gente vai conhecer a plataforma online do programa e tirar as dúvidas aqui ao vivo. Você pode mandar suas questões pelos comentários, que a gente vai respondendo ao longo da navegação e também ao final da conversa. Convide outras pessoas para assistir, ainda dá tempo. Para navegar pela plataforma gratuita do programa Nosso Ensino Médio, eu chamo duas especialistas que participaram da sua elaboração, a Cléia Ferreira e a Renata Alencar. Bem-vindas. Obrigada, Catarina. Obrigada. Renata, você podia se apresentar rapidinho, por favor? Claro. Eu sou a Renata Alencar, eu sou professora há 18 anos e atuo diretamente na formação continuada de educadores. Sou coordenadora pedagógica de formações do Instituto Iungo e tive o privilégio de participar desde os primeiros momentos da concepção do programa Nosso Ensino Médio. Um trabalho colaborativo que envolveu um time muito potente, dedicado e entusiasmado. Hoje é um dia muito feliz para todos nós e eu agradeço a participação de cada um e de cada uma que está conosco aqui hoje nesta live. Cléia? Então, vamos lá, boa noite, meu nome é Cléia e eu fui a responsável pela coordenação, da ideação e da produção desse percurso formativo que tenho a alegria de apresentar hoje a vocês. Então, vocês devem imaginar que hoje para mim é um dia de celebração da culminância de um processo aí intenso de trocas e construção de uma formação feita com as redes de ensino e para as redes de ensino. E quando eu falo disso, eu me lembro um dos encontros que a Catarina já mencionou aqui, de pré-lançamento, em que o professor escreveu a seguinte frase no bate-papo: nada sobre nós sem nós. E eu lembrei que esse é um lema das pessoas com deficiência e que tem sido incorporado como uma reivindicação aí de participação ativa por diferentes grupos, e nesse caso, uma reivindicação legítima dos educadores. E, para mim, esse lema, ou ver essa frase no bate-papo, me emocionou porque, no meu entendimento, esse lema traduz o que nós entendemos como o DNA desse programa, né? Construir esse percurso com os educadores, cuja representatividade foi constante em toda a trajetória do nosso ensino médio. E isso começa, inclusive, com a minha liderança, né? Já que sou professora, aí que fez magistério numa escola de ensino médio de Santo Amaro, no interior da Bahia, que era a única escola de ensino médio na ocasião, e que é uma realidade que muitos municípios hoje ainda vivenciam. Depois fiz pedagogia em universidade pública, iniciei minha trajetória profissional como professora em escolas públicas e construí minha carreira acadêmica investigando o tema da formação docente, tanto no mestrado quanto no doutorado. Então, embora hoje eu não esteja numa sala de aula da educação básica, ainda tenho os meus alunos e as minhas alunas, que são os professores e gestores escolares, e a cada encontro, cada troca, cada formação, eu volto a ser parte desse universo da escola e vou renovando aí meus votos com a educação, sobretudo a educação pública, que é a razão da gente estar aqui hoje e que muito me alegra. Então, acho que na condição aí de coordenadora desse programa, posso assegurar que quando a gente fala que essa é uma formação de educadores para educadores, a gente está falando do envolvimento real de profissionais com uma trajetória aí no chão da escola e que estão hoje nas salas de aula, e eu gostaria de trazer aqui nominalmente alguns exemplos para que eles sejam aí essa representação de todos os educadores que a gente entende que, de alguma maneira, por meio da participação desses profissionais, estão aqui representados, né? Então,
Gostaria de começar falando da professora Cláudia Sozinho, que esteve conosco aqui na semana passada, compartilhando suas experiências com muita generosidade, e que, junto com o professor Elton Romualdo, compuseram aí o time de ideação desse projeto. Então, muito obrigada. E a gente também pôde contar no processo de escrita das pautas e das trilhas formativas, que vocês vão conhecer já, as professoras Michele Pinheiro, Vânia Macarrão e Regiane Malta, a quem também nós agradecemos. Na leitura crítica, a gente teve a participação feliz também dos professores Jefferson Menezes, Paula Marques e Flávia Brito, isso sem falar, obviamente, nos técnicos de secretarias que atuam aí nas áreas de currículo e formação, que tiveram uma participação fundamental, né, tanto no processo de ideação, quanto nas leituras críticas, que aí garantiram esse resultado que a gente vai apresentar já para vocês, e particularmente em relação aos técnicos de secretaria, uma outra alegria que eu gostaria de registrar é poder ter contado com profissionais de excelência de diferentes territórios. A gente teve gente do Amazonas, de Roraima, do Ceará, de Brasília, de São Paulo, da Bahia, e construiu aí, né, de alguma maneira, um percurso que tem também a representatividade desse ponto de vista da diversidade geográfica brasileira, mas eu também não posso encerrar essa fala sem falar dos especialistas, né, que foram nossos parceiros e interlocutores de excelência, que tem também uma história e uma relação com a educação, com o ensino médio e com a formação de professores e com a sala de aula, que foram fundamentais e que merecem também nosso respeito e agradecimentos. Então, para encerrar essa apresentação, Catarina e todos, eu quero dizer que sim, tenho um orgulho e uma imensa alegria de ter orquestrado, junto com o time de peso aí do Reúna, Iungo e do Itaú Educação e Trabalho, o processo de concepção desse percurso formativo, que teve como ponto de partida e ponto de chegada os educadores que estão nas salas de aula, no dia a dia da escola e das redes de ensino, com a tarefa de transformar o ensino médio. E a todos vocês e a todas vocês, nosso muito obrigado e nosso máximo respeito. Então... Muito legal, Cléia, muito legal sua fala, e eu acho que, em nome dessas pessoas que se agradeceu, né, a gente pode agradecer todos que foram envolvidos nesse processo, e eu acho que é legal também lembrar, estou vendo aqui pelos comentários, que tem muito educador, tem muito gestor escolar assistindo a gente, acompanhando a gente nesse mês que a gente fez essas lives. Então, de fato, é feito para educadores, por educadores, e aí eu já engato numa pergunta que eu queria fazer para você antes da gente começar a navegação, que é a quem se destina essa formação, né? Para quem ela é feita? Então, acho que a minha fala anterior já vai denunciando, né, a quem são aí os nossos interlocutores privilegiados, mas acho que vale a pena destacar por onde passaram nossas escolhas, né? Então, tudo que a gente fez teve o estudante como farol, como centro. Isso é um princípio que a gente procurou considerar. E aí entendemos que para que todas essas inovações e mudanças do ensino médio cheguem aos estudantes, seria necessário um trabalho estruturado e focado no desenvolvimento profissional dos educadores. E aí a gente está falando dos professores, gestores escolares, coordenadores pedagógicos, e todo mundo que está ali envolvido, engajado, implicado nos processos de educar. E isso por quê? Por que a gente faz essa escolha? Porque a gente entende que nenhuma transformação em educação se dá sem o engajamento e a preparação adequada dos professores e gestores escolares, né? Então, para quem ela foi feita e com quem ela pretende conversar é o educador e os formadores das redes de ensino de todo o Brasil, e a gente espera que se traduza efetivamente numa contribuição aí para a implementação desses novos currículos e para a transformação e inovação desse novo ensino médio. Mas quem vai contar a vocês, né, o que vocês vão encontrar na plataforma, quem vai abrir aí o nosso momento mais esperado, que eu imagino que todo mundo está ansioso para conhecer, é a Renata, e aí a gente segue aqui com ela, mostrando finalmente a plataforma. Oi, Renata. Eu vou compartilhar sua tela aqui já com a plataforma, pode ser? Espera só um pouquinho, porque eu queria primeiro falar que eu estou muito feliz e honrada, né? Estou me sentindo aqui cortando a fitinha
né, e abrindo a plataforma do nosso ensino médio para todos os educadores e para todas as educadoras do Brasil, né? Então, é uma alegria para mim. Então, vamos lá, né? O que vocês vão encontrar na plataforma Nosso Ensino Médio. Então, eu vou navegar com vocês, tá? Vou pedir para a Catarina compartilhar minha tela e eu vou navegando com vocês na plataforma. Esta, né, é a página inicial da plataforma Nosso Ensino Médio. Então, saidinha do forno, tabuleiro esquentando a mão. Então, vou lá navegar com vocês. Essa plataforma, né, concentra, né, uma série, todos os materiais formativos do programa Nosso Ensino Médio, que, como a Cléia bem falou e destacou, é um programa concebido e idealizado e realizado por muitas mãos, né? A ideia, né, da formação, né, do nosso ensino médio, né, é trazer foi trabalhar na sua arquitetura formativa uma relação de homologia com os próprios currículos do ensino médio. Então, vocês vão ver que nessa mandala, né, o que a gente chama de mandala, aqui nós temos uma síntese visual da nossa arquitetura formativa, da arquitetura formativa do programa Nosso Ensino Médio. Na arquitetura formativa do nosso ensino médio, nós temos a formação geral básica, né, que aglutina 5 componentes, daqui a pouquinho eu vou mostrá-los para vocês. São 5 componentes que dizem de questões-chave, né? Aqueles são componentes inegociáveis quando a gente fala em todas as reformulações que o ensino médio propõe. Nós temos a parte flexível da nossa arquitetura formativa, composta por itinerários de aprofundamento para professores e também itinerários de aprofundamento para gestores escolares. Além disso, nós temos uma série de eletivas e um componente estruturante e integrador, que é o nosso componente projetos de vida do educador, que é um componente transversal. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês, navegando aqui pelo site e apresentando, né, todos os componentes que estruturam a nossa arquitetura formativa. Lembrando que essa arquitetura formativa, ela faz esse exercício, ela tem um exercício de homologia com os currículos, os novos currículos do ensino médio que estão em implementação pelas redes. Bem, no site, né, se a gente for explorar, né, os componentes da formação geral básica, vocês vão ver que nós temos aqui um quadro de destaque, de navegação para todos os componentes da formação geral básica. Então, nós temos 5 componentes na formação geral básica do programa Nosso Ensino Médio. Um primeiro componente, que é o convite à comunidade de aprendizagem, que diz, né, de um aspecto que se mostra como um princípio da arquitetura formativa Nosso Ensino Médio, né? Nós entendemos que é necessária, né, uma cultura da colaboração e da participação, né? A gente entende que a aprendizagem dialógica, ela se torna fundamental, né, para que juntos e juntas a gente dê conta, né, de uma série de inovações que estão sendo aí postas como desafios para cada rede de ensino do Brasil, para cada educador do Brasil. Nós temos um segundo componente, que é o que há de novo no ensino médio. Esse componente, ele é um aglutinador dos principais pontos de inovação do ensino médio. Então, nesse componente, a gente tem um mapeamento, né, das principais novidades do ensino médio. Temos um componente que se dedica, né, a discutir
os jovens, né, os projetos de vida e a escola, né, os projetos de vida também como um componente estruturante dos novos currículos. Temos um momento, né, de refletir sobre as competências do educador do ensino médio. Quem é esse educador do ensino médio? Quais habilidades, quais competências ele precisa trabalhar? E temos um quinto componente da nossa formação geral básica, que vai tematizar diretamente o mundo do trabalho no ensino médio, entendendo o mundo do trabalho como um princípio educativo, né? Então, aqui nós temos a nossa formação geral básica, que compõe a arquitetura formativa do programa Nosso Ensino Médio. E eu falei para vocês que temos 2 itinerários para professores e 2 itinerários para gestores escolares. Esses itinerários, né, nós temos o primeiro itinerário, que é o Núcleo de Autoria e Criação Docente, que é um itinerário que tematiza diretamente os, digamos assim, os produtos de criação do professor. Então, quais são os produtos, né, de criação do professor? É uma aula? É uma proposta de trabalho? É uma proposição de um projeto? Nesse núcleo de autoria e criação docente, o professor ele vai ter uma série de conhecimentos articulados que articulam a teoria e a prática. Essa é uma marca de toda a arquitetura formativa do nosso ensino médio. E nesse itinerário específico para professores, os professores, além de ter um módulo que vai tematizar diretamente a gestão de aula, né, a gestão do trabalho pedagógico, nós temos também possibilidades de navegação pelo tipo de componente que aquele professor ministra, tá? Então, aí, se ele é um professor de projetos de vida, a gente tem um momento no núcleo de autoria dedicado a explorar possibilidades para esse professor de projeto de vida. E assim vai os itinerários de aprofundamento, se o professor é um professor de eletivas, se o professor é um professor da educação profissional e técnica. Temos um segundo itinerário para professores também, dentro da parte flexível da arquitetura formativa do programa Nosso Ensino Médio, que vai tematizar diretamente, vai se dedicar a um aprofundamento sobre integração curricular. Então, além de ter um componente abre-alas, né, eu gosto de chamar assim, que vai trazer possibilidades de integração curricular, o professor também encontra nesse segundo itinerário de aprofundamento uma possibilidade de navegar pelas áreas de conhecimento e também, se ele for um professor da educação profissional e técnica de ensino médio, ele também tem lá um componente especial para falar, né, para conversar e para propor atividades mão na massa focada no professor que atua na educação profissional e técnica. Nos itinerários de gestores, né, nós temos um mesmo circuito lógico, né, um mesmo engendramento lógico, né? Os gestores escolares, eles têm 2 itinerários possíveis, né, de serem realizados, né, que é o itinerário Ser Gestor Escolar no Ensino Médio, que vai tratar diretamente, né, da implementação e da gestão do currículo, das estratégias e inovações no âmbito da gestão escolar, né, vai ter um subcomponente falando de gestão da aprendizagem e também o mundo do trabalho na gestão escolar. E um segundo itinerário gestor que se dedica, né, para gestores e gestoras escolares, que se dedica à formação continuada na escola. Então, nesse itinerário, os gestores, eles vão se aprofundar, né, nas questões pertinentes a tempos e espaços para a formação, a construção de uma comunidade de aprendizagem, tem um link direto, né, com o primeiro componente que eu falei, integrar formação e acompanhamento, integração docente via formação continuada. E temos ainda, né, uma série aí de 6 eletivas, né,
que podem ser também vivenciadas, né? Cultura digital, projetos de vida na escola, tem uma terceira eletiva, né, que dá um zoom na questão do lugar da avaliação, né? Avaliação formativa, que processos de avaliação o ensino médio, os novos currículos, né, articulam. Temos uma eletiva focada em diversidade e inclusão na escola, o que são os eixos estruturantes, novas dimensões do trabalho na escola. Essas são as eletivas. E o nosso componente integrador, que é o projeto de vida, né, os projetos de vida, tem uma questão aqui que para a gente é muito importante, né? Os projetos de vida são estruturantes, né, dos currículos, dos novos currículos do ensino médio, né? Eles têm uma função que é transversal, que atravessa literalmente os currículos, e se os educadores, né, estão sendo provocados a apoiar os seus estudantes na construção de seus projetos de vida, nada mais lógico que em uma formação que busque contribuir para o desenvolvimento profissional de educadores, né, para trabalhar com competências, fazer um trabalho com competências com os educadores, nada mais natural do que a gente dedicar um momento dessa formação e um momento transversal, que ele percorre toda a nossa arquitetura formativa, para que o educador pense em seus projetos de vida, né? Assim, para que os educadores pensem em seus projetos de vida e encontre nesse espaço plataforma um lugar também para pensar e repensar nos seus projetos de vida. Bem, essa foi uma mega panorâmica, né, que eu dei aqui para vocês, mas eu queria chamar a atenção para uma coisa. Nós estamos na home, né, da plataforma Nosso Ensino Médio. Então, vocês podem, né, fazer toda uma navegação por cada componente, né, aqui na home. Mas vocês vão se lembrar também que a Cléa falou há pouco tempo, né, dos públicos, né, dos grandes interlocutores com quem o programa Nosso Ensino Médio pretende dialogar. E aqui, né, logo assim, na base, né, da home do site, vocês têm também a possibilidade de já fazer uma navegação. Então, se você é professor, se você é gestor escolar, né, e entendendo aí como gestor escolar, né, os integrantes das equipes gestoras, né, diretores, vice-diretores, coordenadores pedagógicos, supervisores e por aí vai. E também uma possibilidade de navegação para os formadores, né? Quem são os formadores? Os formadores são os profissionais, né? Podem ser tanto os profissionais das redes, né? Que tenham aí uma função formativa com os educadores das escolas, mas também nós vemos como formadores os educadores que estão na escola, aqueles educadores mais experientes e que têm desejo, têm interesse em inaugurarem processos formativos com seus pares nas suas escolas, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, entrando aqui por esse outro caminho, que não apenas pela mandala, eu vou mostrar para vocês alguns componentes, né, como uma forma de vocês entenderem o que tem, qual que é o recheio dessa plataforma. Então, vamos entrar aqui, né, na seção para professores, tá? O percurso, né, sugerido aí, né, para os professores, ele começa, né, com o componente convite às comunidades de aprendizagem. Então, vou entrar por aí. E eu vou mostrar para vocês o que tem, né, o que tem por trás de cada componente. Depois eu falo um pouquinho das possibilidades de personalização, tá bom? Bem, o componente convite à comunidade de aprendizagem, ele é um componente, ao mesmo tempo, mobilizador, né? E é um componente
que tenta conectar, né, os educadores em torno de um propósito comum, que é trabalhar por uma educação transformadora. Então, esse componente, convite à comunidade de aprendizagem, quando vocês chegam no site, então vocês vão ver que ele tem um infográfico de resumo desse componente. Então, o infográfico, né, outros componentes também têm um infográfico. E no caso desse infográfico aqui, ele sintetiza, né, o percurso do componente, né? Então, aqui a gente, né, nesse infográfico, a gente articula, né, a importância das comunidades de aprendizagem para o novo ensino médio, para esse processo de implementação dos novos currículos de ensino médio, né? E nós temos alguns destaques, né? São alguns momentos, né, da formação destacados nesse infográfico. Então, nós temos, por exemplo, explorar o eu. Com quais conhecimentos e habilidades eu posso contribuir para transformar a minha escola? 2, descobrir o nós. O que me conecta com os meus colegas educadores? Como construir junto? Olhando similaridades e complementaridades, a conexão pelo comum e a conexão pelas diferenças. Passo 3 do componente, né? Momento 3. Conhecer o que já temos, conhecimentos, habilidades e atitudes e valores da nossa comunidade de aprendizagem, um alicerce comum. Aqui, gente, nós estamos conversando diretamente com outro princípio da arquitetura formativa do nosso ensino médio, que é o nosso entendimento de que toda escola e toda rede, ela é em potencial uma comunidade de aprendizagem. A gente sabe que comunidade escolar e comunidade de aprendizagem não são sinônimos, né? Mas a gente entende que toda rede e toda escola guardam o potencial de se constituírem como uma comunidade de aprendizagem. Depois, um outro momento, também oportunizado aqui nesse componente, que é reconhecer o que ainda não temos e precisamos ter, né? Quais competências e habilidades ainda precisam ser desenvolvidas pelo grupo para dar conta dos desafios partilhados. Depois temos um momento, né, de explorar as fases, né, as 5 fases de transformação da escola propostas, né, pelo CREA da Universidade de Barcelona. E aí, deixa eu te interromper. Claro. Eu acho que a sua tela congelou aqui. A gente não está conseguindo descer, a gente está ainda na introdução do componente. Sério? Vocês não estão vendo o infográfico? Não, você tá. É porque eu acho que você compartilhou a aba, e aí o infográfico está outra aba. Aí você começou a explicar, eu achei que era a minha tela que tinha congelado, então por isso que eu interrompi. Legal. Você quer compartilhar a outra aba? A gente espera, não tem problema nenhum. Porque eu acho legal você conseguir mostrar que esse infográfico sintetiza o componente e mostrar como é que as pessoas vão usar o infográfico nos outros componentes, né? Exatamente. Eu vou tentar, então, compartilhar. Eu vou mudar aqui o compartilhamento, tá bom? Tá bom. Bem que você me avisou, porque eu estou aqui percorrendo o infográfico. Eu demorei um pouquinho, até peço desculpa para as pessoas, porque eu achei que podia ser a minha internet que estava travando. Quando eu percebi que não era... Vamos lá. Vamos lá. Assim que você conseguir aí compartilhar essa tela, já coloca ela aqui para cima. E aí aproveita esse momento que a gente está aqui resolvendo um problema técnico, né? Os clássicos das lives, que todo mundo já está acostumado. Eu lembro que todo mundo pode mandar a pergunta aqui pelo chat, a gente está aqui acompanhando vocês, e a Renata vai respondendo as perguntas sobre as dúvidas de navegação, eventuais que vocês tiverem. Pronto, agora a gente está aqui com o infográfico. Renata, segue. Legal. E aí, quando você quiser voltar para... Eu vou ficar aqui com você, a hora que você quiser voltar para a navegação da plataforma, você me avisa que a gente troca, tá bom? Combinadíssimo. Obrigada, Ana Catarina. Bem, esse era o infográfico, né, que eu estava explorando aqui com vocês, achando que vocês estavam vendo. Mas, enfim, esse infográfico, no caso, ele traduz, né, os principais momentos desse componente. Ele é um material formativo para os educadores e, ao mesmo tempo, ele é um material formativo para uso dos formadores. Eu acho que eu queria chamar a atenção
para esse aspecto, né, do infográfico. Então, ele percorre os principais momentos desse componente, ele cria uma síntese verbo-visual, né, do componente convite à comunidade de aprendizagem. E aí, vou continuar, vou mudar aqui a tela também de compartilhamento, agora eu já vou ficar expert aqui, hein? Vamos lá. Renata, aproveitando. Voltei para o site. Vai voltar agora. Eu já estou voltando com ele. Pronto. Aproveitando, ó, já tem algumas perguntas. Eu não sei se você quer responder agora ou a gente deixa para responder daqui a pouco. Mas o Felipe está perguntando se tem um percurso ideal para iniciar com os professores da escola dele na implementação. A Cláudia pergunta sobre se tem tempo limite para fazer uma trilha de aprendizagem, porque tem aí, né, 2 horas. Se você puder explicar o que significa essas 2 horas, seria legal. E aí tem mais uma pergunta aqui da Gabriela, eu vou deixar para fazer elas aos pouquinhos para você conseguir responder, tá? Tá. Então, já chegou na hora, chegaram na hora a pergunta da Cláudia e do Felipe. Então, no componente, nesse componente que eu estou mostrando para vocês, o que a gente tem, tá? A gente tem uma trilha de aprendizagem para professores e gestores escolares, uma trilha de aprendizagem assíncrona. Ou seja, é uma trilha, né, em que a gestão do tempo é feita pelo próprio educador. Né? Essa trilha é uma trilha autoinstrucional. Então, aqui, né, o educador ele tem acesso, né, ao foco da trilha, aos objetivos de aprendizagem dessa trilha. Temos aqui mapeadas, né, as competências priorizadas nessa trilha, são competências da BNC de formação docente, e as habilidades em foco nessa trilha. Essa trilha, né, toda a trilha de aprendizagem online, ela tem um tempo médio, né, de dedicação de 2 horas. Então, isso vale para todas as trilhas de todos os componentes. Então, todos os componentes têm uma trilha. Essa trilha se divide em alguns momentos, que aqui são chamados de atividades da trilha. Então, por exemplo, para cada atividade, tem uma série, né, de instruções para começar, tem momentos mão na massa. Né, um dos princípios, né, do percurso formativo, da arquitetura formativa do nosso ensino médio, é a retroalimentação entre teoria e prática. Então, em todos os componentes, né, a preocupação em estabelecer diálogos efetivos entre teoria e prática, ela está explícita, tá? E uma série de materiais de instruções e orientações são dadas para que o educador possa explorar esses conteúdos. Então, por exemplo, aqui, né, no componente convite à comunidade de aprendizagem, a gente tem uma série de podcasts, né? São 7 episódios de podcast. A gente indica, né, que as pessoas ouçam 2, mas tem esse material complementar. Temos aqui o texto, né, um texto de apoio, que é um texto original, né, para você estudar, para as pessoas estudarem. E aí, eu vou abrir aqui um texto, para vocês verem a carinha dele, vou eu lá mudar de novo. Enquanto você muda, então, eu queria só fazer uma observação que eu acho que é importante em relação a essa questão do tempo, né? Quando a gente fala sobre a flexibilidade da proposta, ela também está refletida nessa dimensão, né? Do próprio professor entendendo o seu ritmo, né? A gente fez uma projeção de que essas atividades são realizadas em 2 horas, mas, obviamente, cada educador, né, considerando aí o seu ritmo, o seu tempo de dedicação, pode realizar essa trilha, né, dentro desse tempo. Uma outra coisa que eu acho que é bastante importante, que você mostrou aí na sua exposição, que é uma espécie de cabeçalho, né, que traz ali as competências, as habilidades, o que são as evidências de aprendizagem, porque qual é a intenção, né, desse espaço? É dar, né, ao professor, ao educador que está fazendo a trilha, clareza sobre o que está em jogo em termos de aprendizagem dele ali, né, quais são as competências,
quais são as habilidades que esse percurso pretende, né, contribuir para poder desenvolver, que competências ela vai mobilizando. Então, também tem um processo com o qual a gente se preocupou, né, e que, de maneira, digamos, homóloga, também é o que é esperado do educador na relação com o estudante, né, que dê a ele o entendimento sobre, né, o que se espera, quais são as competências que ele precisa desenvolver, quais são as habilidades e como essas atividades, né, se relacionam e foram intencionalmente pensadas com o propósito de contribuir para o alcance desses objetivos, né, desse desenvolvimento dessas competências e habilidades. Então, acho que isso é bem importante e está presente em todo o material, tanto na trilha de aprendizagem quanto nas pautas formativas. A gente teve a preocupação de trazer essas informações para dar clareza a todo mundo, ter clareza para dar clareza, né, sobre o seu processo de aprendizado, que achamos que é algo bem importante, em se tratando, sobretudo, de formação de educadores. Exato. Bem, eu estava abrindo aqui, né, só um material formativo, né, para vocês verem, né, a carinha dele. Então, aqui nós estamos falando do texto de referência do componente convite à comunidade de aprendizagem. Todos os componentes têm um texto de referência elaborado especialmente para esse componente pelos especialistas. É um texto, assim, muito fluido, muito cuidado, né? Ele traz concepções, mas de uma forma muito leve, né? Enfim, então é um material, é um texto, nesse caso aqui, nesse aqui tem 16 páginas, mas um texto bem orgânico, né, com destaques, com dicas, né, e que foi minimamente, assim, pensado no mínimo detalhe, pensado nos mínimos detalhes, desculpe, né, para ser um material também de leitura confortável, né, enfim, então foi um material bem cuidado. Oi, pode falar. Desculpa te interromper de novo, porque eu acho que sobre os textos tem uma coisa que eu acho importante, que é assim, a gente, né, tem, quando fala da permanente articulação entre teoria e prática, a gente está aí também falando disso, né, de poder contribuir para a ampliação do repertório do professor, de dar aí elementos, né, para que ele consiga refletir, ampliar seus conhecimentos, mas que também possa mobilizar esses conhecimentos, né, ali no seu cotidiano, para apoiar, né, para estar ali sendo também um agente dessa implementação. Então, acho que a gente foi tendo uma preocupação muito grande em garantir a dimensão prática, né, que dê ali subsídios para o professor entender o como, mas também o porquê, né, os porquês, né, os conhecimentos que estão ali em jogo, o que é importante também ele ir incorporando e aprendendo, né, e se desenvolvendo também do ponto de vista, né, de repertório, digamos assim. E aí a gente teve muito cuidado, os especialistas produziram esses textos, são autorais, com muito carinho, né, procurando ali garantir uma linguagem que seja acessível, né, que seja fluida, que seja uma leitura leve, mas que traga aí contribuições para essa ampliação de repertório. Isso mesmo, Cléia. E aí, né, então, assim, agora vocês estão vendo o site, certo? Certo, Renata, a gente voltou para o site. Eu perdi o contato visual com vocês, né, porque eu estou aqui navegando. E aí, gente, o que eu acho que é muito legal, né, assim, para o educador que está fazendo essa trilha, né? Vocês devem ter percebido que logo após cada atividade, né, tem um quadrinho que você coloca, né? Concluiu, clique aqui, né? Então, digamos que eu tenha concluído e eu vou clicando, né? Na medida em que eu vou avançando na minha, né? Na minha trilha, né? Na minha jornada por esse componente. E aí eu tenho um outro momento desse componente, né? Então, digamos que eu tenha feito e concluído, né, esse momento. Em todos os componentes tem esse momento aqui final para seguir aprendendo, isso é bem legal,
tá? Porque tem dicas, né, para continuar mesmo o processo de formação, para multiplicar esse processo de formação e para avançar cada vez mais, tá? Bem, digamos que eu tenha concluído, né, o componente convite à comunidade de aprendizagem. E aí, eu vou ter aqui, e aí já tentando responder a pergunta do Felipe, né, se há um ordenamento, né, para isso. Felipe, há um percurso sugerido, né? Então, depois que eu acabei, né, eu vou aqui, né, a plataforma me sugere fazer o que há de novo no ensino médio. Mas eu posso colocar a minha ordem, né? Então, esse percurso sugerido pela plataforma, né, pela arquitetura formativa, ele não é uma camisa de força, né? Porque a gente entende que os percursos eles precisam também ser flexíveis, né? Então, eles precisam ser customizáveis, né, de acordo com os interesses e com as demandas dos educadores e ou das redes. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais disso. Então, quando eu concluo, vem parabéns, eu vou para a próxima para seguir aprendendo, e vem aqui já para mim uma sugestão, né, de componente. Então, nesse caso aqui, existe um componente, que é o que tem de novo no ensino médio, o que há de novo no novo ensino médio, que também tem a mesma dinâmica, né, de trabalho. Nesse caso, não é podcast, esse componente tem vídeos, né, que são explorados, texto também, enfim, vários materiais que são explorados, e você vai concluindo. Eu estou chamando Renata, deixa eu te interromper aqui e aproveitar a presença da Cleia. Eu botei aqui na tela, tem a pergunta da Gabriela, que é muito parecida com a do Felipe, em relação a como seguir a plataforma e como seguir o percurso, e também sobre certificado. Acho que também seria legal ouvir você e a Cleia a respeito dessa flexibilidade do percurso, como que essas escolhas podem ser feitas tanto pelo educador individualmente, né, porque ele está autonomamente escolhendo fazer essa formação, ou, assim como na pergunta da Gabriela, se vai ser uma coisa indicada pelas redes, uma coisa estruturada como formação continuada mesmo. Legal. Tá, então vou começar falando um pouquinho sobre a pergunta do Felipe, né, que ele traz em relação à flexibilidade. Como a Renata mostrou aqui, a gente tem duas experiências, né, ali. A gente tem o percurso, as pautas formativas, que são utilizadas pelos formadores, que considerando o plano de formação da secretaria, né, e o plano de formação continuada das escolas, vai construir um percurso considerando, obviamente, quais são as necessidades formativas daquele conjunto de educadores, né, quais são as possibilidades, os tempos e os espaços para a formação, e vai construir esse plano considerando aí, professor, o que dialoga, né, com as necessidades daquele território e da implementação daquele currículo. A gente sugere fortemente, e aí, nesse sentido, eu acho que é bom evocar, né, a lembrança de que a própria arquitetura formativa, ela emula a arquitetura do novo ensino médio. Então, assim, idealmente, indicamos que o professor faça a formação geral básica, porque ali traz, né, todos os conhecimentos, todas as reflexões que dão sustentação, digamos assim, né, que coloca todo mundo a par dessas inovações, das possibilidades, e que comece a refletir sobre o processo de implementação dos currículos dos seus territórios, o que é ser um educador do ensino médio, né, o que é, né, como é que a gente está vendo essas juventudes, né, como é que o trabalho como princípio educativo aparece. Então, a gente trabalha ali na formação geral básica todos os princípios estruturantes do novo ensino médio. E a ideia da oferta dos itinerários tem justamente o propósito de
oportunizar que os profissionais, considerando a especificidade da sua atuação, né, no contexto da rede, possa fazer o itinerário que está mais ali articulado com a sua atuação. Então, se eu sou gestora, entendemos que, naturalmente, depois de fazer a formação geral básica, eu vá escolher entre um dos dois itinerários formativos voltados para os gestores, mas que eu possa também fazer os dois. O que eu acho que é importante, depois eu vou mostrar como é que a gente trouxe documentos que ajudam, inclusive, as secretarias a fazer essas escolhas intencionalmente, de maneira estruturada, porque construir uma formação implica uma reflexão, né, crítica sobre o que a gente quer, né, que esses profissionais desenvolvam, quais são os propósitos dessa formação. A gente não pode prescindir dessa reflexão. Então, a gente trouxe também ali materiais que apoiam tanto a rede a elaborar o seu plano de formação continuada, que faz parte, que compõe o plano de implementação dos novos currículos do ensino médio, e o plano de formação que aí os formadores, o coordenador pedagógico, o próprio diretor da escola pode orquestrar e construir o seu plano de formação daquela escola ou daquele conjunto de escolas. Então, quando a gente está falando da flexibilidade, a gente está falando dela nesses lugares também. Só que o percurso que o professor faz na trilha, que é o que a Catarina e a Renata estavam falando, você vai fazer autonomamente, né? Você vai escolhendo. Então, a gente teria duas possibilidades. Ou a gente ir fazendo aleatoriamente, né? Pelo nome ou pelo que nos interessa. Mas também tem um exercício que eu acho que é muito importante que o educador faça, que é de se pensar como um ator fundamental para o processo de implementação e que reflita sobre o seu lugar, né, nesse processo e que trajetória, né, mais estruturante ele fazer para se apropriar, né, dos conhecimentos, dos saberes e das práticas fundamentais para contribuir com essa implementação, e aí vai construindo o seu próprio percurso. Então, acho que embora exista essa possibilidade, né, de navegar ali quase que aleatoriamente, a gente recomenda que essa navegação, né, a feitura, o professor faça seu próprio, né, plano de formação. E aí tem a ver com o desenvolvimento profissional docente, com a autonomia, né, intelectual do docente, que a gente acredita muito nisso, mas que isso seja fruto de uma reflexão. Então, quando a gente traz, por exemplo, o componente projetos de vida, é justamente para apoiar o professor nesse processo, né? Que profissional eu sou, que profissional eu quero ser, né? Que movimentos eu preciso fazer para ir me aproximando desse profissional que eu quero ser, né? O que eu quero me aprimorar, que competências são essas, e isso vai me balizando, me orientando nas escolhas em relação a esse percurso também. Então, acho que isso é algo importante da gente chamar a atenção, mas, ainda assim, né, a gente trouxe na plataforma uma sugestão, né, de percurso que a gente entende que é estruturante e que, né, foi ali pensado pelos especialistas e foi fruto de uma reflexão que a gente entende que é um caminho seguro para esse processo de apropriação contínua, né, de aprendizagem contínua, porque a gente sabe que a formação também não se esgota ali quando você faz a trilha, né, tem todo um processo que se desdobra na escola, que ganha sentido quando chega na escola e quando está ali numa interação mais direta com seus pares, com seus colegas, né, dentro das escolas. Eu espero ter respondido. Conversando um pouco aí com o que a Cléa, né, tá colocando, a gente tem um propósito, né, de contribuir para um princípio, na verdade, né, que é trabalhar com os educadores via competências, né? Então, fazer um trabalho por competências com os educadores. Então, nessas escolhas, né, mesmo se você for um educador que vai fazer a trilha autoinstrucional, né, como a Cléa chamou a atenção, é muito importante que haja um entendimento dessa lógica intrínseca, né, da arquitetura formativa do nosso ensino médio e que você faça escolhas conscientes desse percurso. No site, logo aqui em cima, né, no menu superior aqui do site, vocês vão ver um botão aqui, que é o mapa da formação. Quando você clica nesse mapa da formação, o que acontece? Você tem aqui todos os componentes da formação geral básica, tá?
Você tem o projeto de vida, você vai ter a parte diversificada, que é a nossa parte flexível para você ir fazendo conscientemente as suas escolhas, as suas associações, reordenando, remodelando essa experiência de formação. E uma coisa que é importante, assim, para a gente, que eu queria muito falar com vocês agora, depois eu vou falar das pautas, que a Cleia já deu spoiler aí, né, do material para os formadores, e eu vou colocar a Cleia na conversa de novo, mas eu queria chamar a atenção para vocês sobre o seguinte: como que os educadores, né, professores e gestores escolares, como que eles têm acesso a tudo isso, né? Fazendo um cadastro na plataforma, né? Quem quiser entrar e não fazer o cadastro, né, vão ter aí 2 componentes, né, liberados para a pessoa experimentar. Enfim, o cadastro é um cadastro muito simples, eu vou mostrar já para vocês, mas ele é importante, por quê? Porque ele vai salvando o seu, que quando você tem cadastro, você acessa, né, faz o login e você tem salvos aí todos os seus momentos, né, de avanço nessa trilha, os componentes que você já realizou, os componentes que você ainda não realizou. Então, cria-se aí uma memória do seu processo formativo, né? Então, a realização desse cadastro é muito importante, né, para que você acompanhe, né, a sua formação e a sua evolução na formação, né? Quais componentes você já explorou, quais ainda faltam para ser explorados e tudo mais. E aí, então, por exemplo, o cadastro, quer ver? Eu vou sair daqui, ó, e eu vou fazer, né, mostrar para vocês, ó. O cadastro... Eu vou aproveitar e interromper. A Bianca estava dizendo aqui que ela não estava encontrando como dizer que ela é de uma rede estadual. Só para fazer uma explicação aqui, Bianca. As redes estaduais, elas podem ser parceiras do projeto. A gente não vai tratar extensamente disso agora, porque tem o prazo para fazer a navegação, mas por isso está dentro do campo de cadastro, bloco de atuação em educação, porque aí se for uma rede parceira que implica uma customização da plataforma, isso vai ser customizado automaticamente para a pessoa da rede parceira. Então, quando a Renata mostrar aí, Renata, só para garantir que a pessoa que é de rede estadual consegue se identificar. Isso, então assim, então quando você já está cadastrado, você entra com o seu e-mail e tem os processos para você fazer o login. Mas para você se cadastrar, vocês vão ver que é um cadastro simples, né? E aí pergunta se você possui vínculo com alguma rede de ensino estadual. E é aqui que você marca a rede de ensino, né? Da qual você faz parte. E se você não faz parte, não tem problema, você só coloca nenhuma, né? Então, o cadastro ele é muito importante, porque ele salva a sua evolução, né, na trilha. Quando é o caso de uma rede parceira, a rede também tem acesso, né, ao seu desenvolvimento na formação, ou seja, quais componentes você já fez, quais você ainda não fez. A rede ela pode customizar, reordenar os componentes conforme as demandas formativas da rede. E aí, e você fica tendo esse histórico, né, da sua formação. Agora, eu queria chamar a atenção para vocês sobre o seguinte: tem um momento aqui, a Cléia já chamou a atenção sobre isso, né? Tem uma seção que é para formadores. Você entra por ela aqui, logo no menu da parte de cima, ou vocês também conseguem acessar naquele menu lá da home que vem falando do formador aqui. Aqui nós temos um grande ambiente para os formadores, né? Tanto formadores da rede como formadores das escolas, né? Algum educador, como eu já disse, mais experiente das escolas. E aí, o que tem para o formador, né? Além, né, daquelas trilhas de aprendizagem online que eu mostrei para vocês, né, dos infográficos, dos textos de referência, nós temos também, para os educadores, eu vou mostrar aqui do componente o que há de novo no ensino médio. Nós temos uma pauta formativa
que é endereçada ao formador da rede, ou seja, é um momento, né, com uma sugestão de gestão de percurso formativo para o formador da rede se apropriar e utilizar da forma que ele julgar mais interessante, mais pertinente. Enfim, então, tá dando para vocês verem a pauta que eu acessei aqui como exemplo? Tá, sim, Rê. Sim. Quer comentar, Cléia? Alguma coisa? Quero, assim, falou formação, falou pauta formativa, é a minha deixa. O olho brilha. O olho brilha. Eu acho que as pautas formativas são um material aí, digamos, muito estruturante do percurso, né? Na verdade, originalmente a gente pensou a partir das pautas e aí foi entendendo, considerando os desafios, né, que implica a implementação dos currículos do ensino médio, agora a própria capilaridade das redes, a gente foi pensando em como garantir que esse conhecimento chegasse aos educadores, mesmo que a rede não tivesse ainda condições, né, estruturais, ou, enfim, não entendesse a princípio que o programa poderia ser uma contribuição, dele ter a possibilidade, né, e a gente volta a falar sobre autonomia, do educador fazer o percurso por sua conta, mas ter acesso a essas informações. Então, a gente criou as trilhas com esse propósito de dar também ao profissional, ao educador, a possibilidade dele ter acesso a essas formações. As pautas formativas, então, eles são um material voltado para os formadores, e aí a gente está falando de formadores para aquelas redes que têm suas equipes de formação estruturadas, centralizadas na secretaria, e para os coordenadores pedagógicos, por exemplo, que são, por excelência, né, o formador dos professores no âmbito da escola. Como você bem disse, para os professores experientes, a gente sabe que as secretarias têm diferentes capacidades técnicas, né, para poder realizar a formação. Então, o que a gente fez? A gente tomou a decisão de escrever um percurso formativo que trouxesse um caminho estruturado, intencional, pensado para garantir a aproximação, né, do professor das mudanças, das inovações que o novo ensino médio, que materializassem aqueles princípios das formações eficazes, né, que as pesquisas aí trouxeram como evidências que são características das formações eficazes, então trabalhar na perspectiva da homologia de processos, né, garantir aí a articulação entre a teoria e a prática, a manutenção do diálogo, da interlocução entre o formador e os próprios educadores. Então, o uso dos métodos ativos, então a gente foi tendo a preocupação de traduzir, né, esses princípios num percurso formativo estruturado, com passo a passo, que orientasse, que apoiasse o planejamento do formador, né, ou do coordenador pedagógico, ou do professor dentro da escola. E aí a gente trouxe, né, junto com a pauta, os materiais que, em geral, a gente faz formação, tem sempre um PPT, né, tem sempre um vídeo, um material que vai apoiando, que vai dando uma boa dinâmica, né, ao processo formativo, já que a gente está falando de privilegiar aí os métodos ativos. Então, a gente teve uma preocupação grande em assegurar, na proposta das pautas formativas, que os educadores pudessem vivenciar na sua própria formação aquilo que a gente espera, né, que ele conheça, se aproprie e possa também realizar com seus estudantes. Então, vocês vão ver, né, que tem aí o uso de várias mídias, vídeo, podcast, a gente chama os educadores para poder atuar nas redes sociais, né, divulgar suas produções na rede social, Facebook, Instagram, porque a gente sabe que os estudantes estão muito aí envolvidos e muito próximos das redes sociais. Então, a gente teve uma preocupação grande em traduzir, digamos assim, e aproximar os educadores dessa, né, digamos, universo juvenil e também de dar a ele ali uma referência, né, sobre essas práticas que fomentem o protagonismo, que oportunizem aí uma atuação mais ativa, né, uma participação ativa dos jovens no processo de formação.
Ô, Cléia, e eu queria também, assim, reforçar isso, né, que os materiais, então, em todos os componentes, né, a gente tem uma diversidade muito grande, né, nas modalidades textuais, né, a gente tem a exploração, né, dos métodos ativos de aprendizagem como estratégia formativa também, né, para o formador, como você disse. A gente tem como eu digo, uma preocupação, né, em comunicar, né, em todos os aspectos, né, nas práticas que são propostas para os educadores, no trabalho do formador. E você, na sua fala, você colocou uma questão que eu acho que é legal a gente chamar a atenção aqui, se você quiser comentar um pouco disso, que é o guia do programa e o plano de formação continuada, que existem, né, são documentos que existem exatamente para apoiar esse trabalho formativo da rede, não é mesmo? É sim, Rê, desculpa, eu estava aqui com o microfone no mudo para poder não te atrapalhar. Então, Opa, eu mudei aqui, não mudou, não. Eu estava navegando aqui no site, vou eu mudar de novo, hein, gente? Não, acho que vale a pena você mostrar ali um pouquinho no campo do formador, né, que a gente tem ali aqueles 2 documentos. Então, qual é a questão? Né? A gente entende que a implementação dos novos currículos do ensino médio não é uma tarefa trivial, né, e que para realizá-la, as redes precisam cumprir com uma agenda, com etapas muito bem definidas e que, embora tenham sido comprometidas pelos efeitos da pandemia, são condição para que a implementação alcance êxito, né? Então, erro, por isso que eu, quando falou formação, pauta formativa, eu apareci, porque nós entendemos que uma das etapas que eu particularmente gosto de chamar de coração da implementação é a formação dos educadores, e ela, por si, não é uma tarefa simples de organizar, executar, ela precisa ter intencionalidade e não pode prescindir de um planejamento que a traduza, né, Rê? Então, com o propósito de apoiar as secretarias e os formadores nessa tarefa, a plataforma conta com 2 materiais que eu avalio como bastante estratégicos, né? O primeiro é exatamente o guia para a elaboração do plano de formação continuada para a implementação do ensino médio. Ele tem esse nome grande, mas ele foi produzido de uma maneira bastante acessível. Ele traz um passo a passo que apoia os gestores das secretarias nessa escrita desse plano de formação continuada, que é parte do plano de implementação. Então, esse documento ele foi desenvolvido pelo Instituto Reúna e gentilmente aí cedido pela Kátia, nossa diretora, e profissional absolutamente comprometida com a educação pública e com a formação docente também, e cedeu para compor aqui a plataforma, já que também está a serviço da implementação. Então, esse plano, né, de formação continuada, que vocês também encontram lá no site, vão encontrar no site do Reúna, está aqui para apoiar as equipes técnicas da secretaria na construção do seu plano de formação continuada, que é o resultado, digamos assim, do encontro da política de formação da rede, né, com o plano de implementação. Ele precisa, esse documento, esse plano de formação continuada, precisa congregar essas 2 realidades, esses 2 contextos, né, a política de formação e o plano de implementação. Ele precisa traduzir, se articular com isso. E o segundo documento é o guia de uso do percurso formativo, que aí é o guia de uso do nosso ensino médio, voltado para formadores, e entre eles os coordenadores pedagógicos ou professores experientes que queiram e possam formar seus pares. Então, quando a gente está falando de formadores, lembrem que a gente está falando também dos coordenadores pedagógicos e dos professores que quiserem, entenderem que podem fazer essa formação. Então, esse documento, ele apoia o planejamento da formação com base no programa Nosso Ensino Médio, e ele traz um passo a passo para o planejamento assertivo, intencional e estruturado da formação, que é exatamente aquilo que eu estava falando lá. A gente tem uma oferta grande de componentes, mas como é que a gente constrói um percurso estruturado, intencional, né, que dialogue com as necessidades e as particularidades daquele território e do currículo daquele território? Então, é justamente esse documento que vai trazer aí insumos, vai repertoriar os formadores para poder fazer essas escolhas. E
E aí, né, apoiar a definição dos seus objetivos, dos seus tempos e dos seus espaços. A gente também teve essa preocupação na construção das pautas formativas, estruturá-las de modo que a formação pudesse acontecer, sei lá, se a rede tem a possibilidade de reunir os educadores num lugar e passar um dia fazendo a formação, então a pauta permite isso. A pauta também permite, caso a secretaria não tenha condição e só tenha aquele tempo de planejamento do professor na escola, ou de formação do professor na escola, planejamento não, da formação, de dedicar as 2 horas à realização das atividades dessa pauta. Então, a gente foi tendo essa preocupação em dar aí uma série de ferramentas que apoiassem e que qualificassem o uso da plataforma. Então, acho que, em resumo, na plataforma estão disponíveis um conjunto de materiais que apoiam as secretarias no planejamento mais macro da formação, como parte do plano de implementação e no planejamento e execução da formação em si, por meio das pautas formativas e das trilhas de aprendizagem online, que são aí uma contribuição do nosso ensino médio para a oferta de uma formação consistente e qualificada para apoiar a implementação dos currículos. Então, quem tiver interesse, eu acho que vale também para os educadores conhecerem, né, o que as secretarias precisam fazer, o que está por trás, digamos assim, das formações que eles vão vivenciar a partir de agora, para poder conseguir, né, materializar e efetivar a implementação dos novos currículos. Cléia, eu vou te interromper, a gente está chegando ao fim aqui da nossa conversa, e foi uma conversa voa, né, vai muito rápido. Tem algumas dúvidas muito pontuais que eu mesma vou responder, a plataforma é gratuita para qualquer pessoa interessada, seja um educador, um gestor escolar ou um formador. Não precisa ser parceiro para poder utilizar, então uma escola que queira adotar, mesmo que não entre em contato conosco, pode adotar e utilizar esse material formativo. O cadastro, ele serve, como a Renata mostrou, para acompanhar o progresso das pessoas e que trilha você já realizou e que trilha você não realizou. E aí eu queria só uma pergunta que eu acho que vem sempre, inclusive nas lives, que a Cléia podia responder rapidamente. Estão perguntando aqui sobre certificado, e aí eu acho que tem uma diferença entre a pessoa que cursa, e aí, inclusive, tem perguntas aqui assim, o cadastro eu faço com o meu e-mail pessoal ou com o meu e-mail da rede? Aí eu acho que a gente podia explicar o que é esse trabalho quando você está fazendo uma formação que foi oficialmente adotada pela sua rede. Uhum. E a certificação, obviamente, que isso poderia implicar. Tá. Eu acho que tem 2 coisas, né, que estão atreladas, inclusive, ao que eu acabei de falar sobre o plano de formação, né, da secretaria, que precisa estar articulada à política de formação continuada. Então, a certificação, ela está atrelada a essa política, e cada estado, cada unidade da federação tem a sua própria, né? Então, acho que a gente tem aí a possibilidade de ter um registro, né, da trajetória desse educador na plataforma, caso a secretaria, né, não, digamos, formalize uma parceria conosco, e a depender da política da própria instituição, é possível que o aproveitamento, digamos assim, dessas horas, né, de acordo com a própria política que eles têm. A gente não vai certificar, né, a gente não é uma instituição certificadora, então a gente não oferece um certificado da participação. No caso das redes que formalizarem uma parceria, a gente tem a possibilidade, né, de compartilhar com elas né, qual foi a carga horária, o que foi que os educadores deles fizeram, e aí eles, a partir da sua própria política de certificação, né, vão realizando essa certificação no âmbito da secretaria. Então, acho que isso é uma coisa importante de ser dita. Em relação ao uso das pautas formativas, né, ela precisa estar atrelada a esse plano de formação. E quando a secretaria, por exemplo, escreve o seu plano e entende que o professor, né, percorrendo, cumprindo aquela carga horária, essa também é uma coisa importante, a gente teve a preocupação de garantir a oferta das horas mínimas que a BNC Formação exige, né, para uma certificação como curso de aperfeiçoamento, que são 40 horas, né? Então, se o educador fizer todas as trilhas, por exemplo, ele vai ter 66 horas de formação, de todos os componentes, ele vai ter 66 horas de formação, fora as pautas formativas. Então, a gente foi ali dentro do que era possível e também entendendo
que é bastante complexo, né? Essa coisa, muitas secretarias estão elaborando os seus planos de formação continuada, mas a gente procurou, Catarina, aportar o máximo, né, de material, de horas de formação, que dessem ali subsídios para elas, né, implementarem essas formações com consistência, com qualidade, mas especificamente em relação a essas políticas de formação, elas dependem das particularidades, né, de cada território. Da nossa parte vai haver sempre um esforço de poder, né, compartilhar com o educador essa memória, né, do que ele fez, e esperamos, né, que o percurso ganhe aí esse respaldo das secretarias, né, entendido efetivamente como uma formação que habilita esses educadores, né, a serem certificados e poder reconhecer, né, essas horas nos seus processos ali, na sua política de formação. Então, sobre isso também, acho que é importante aqui aproveitar para dizer que os educadores podem fazer o percurso na própria plataforma, e as secretarias que se interessarem, elas também podem nos procurar para que a gente disponibilize esse percurso, para que elas implementem seus próprios ambientes virtuais de aprendizagem. Porque tem secretarias que têm, né, seus ambientes virtuais de aprendizagem, suas plataformas, no Moodle, enfim. Então, a gente pode, né, num processo aí de parceria com essas secretarias de educação, disponibilizar o material, porque aí ela certifica, né, ela já tem, dentro da sua própria política, ela certifica a formação que o educador fizer. Obrigada, Cleia. A gente está chegando ao fim dessa conversa. Eu vi aqui que tem algumas perguntas ainda que não foram respondidas. Todas as dúvidas podem ser enviadas para o contato @nossoensinomedio.org.br. Eu estou colocando aqui na tela o endereço para você acessar a plataforma também. Tem gente perguntando se pode fazer o cadastro até quando. O cadastro não tem prazo, então assim que você começar a sua formação, é só fazer o login para você registrar o seu progresso, mas ele não expira, não é uma inscrição. Podem acessar, indicar para as pessoas que vocês conhecem, que acham que vão se interessar por esse assunto, www.nossoensinomedio.org.br. Outras dúvidas e outras questões que a gente queira tratar aqui, a gente sabe que esse assunto não se esgota, assim como a implementação é um processo, né, um processo longo e um processo que precisa de diálogo. Então, assim como essa formação nasceu do diálogo com os educadores e foi construída por eles, a gente vai fazer outras lives e outras conversas nesse modelo aqui, a partir das demandas de vocês. Então, escrevam para o contato @nossoensinomedio.org.br, que a gente vai preparando um material formativo aqui e esse diálogo com vocês diante do que vocês apresentarem como principais questões. Também é um e-mail para tirar dúvidas sobre parcerias, sobre redes que estejam interessadas no programa. E aí estouramos um pouquinho o tempo, uma hora voa quando a conversa é boa. Eu queria agradecer demais a Renata e a Cleia, a apresentação foi excelente, tem vários elogios aqui nos comentários. Queria também agradecer a Rosane Lucas, nossa tradutora de Libras, firme aqui durante todo esse tempo. Eu aproveito para parabenizar os envolvidos na criação do programa, em nome do Instituto Reúna, do Instituto Iungo e do Itaú Educação e Trabalho. Esse programa vai ter um canal aberto com vocês, então escrevam para a gente, contem o que vocês estão achando. A gente vai fazer outras conversas, e aí eu queria que vocês aproveitassem a plataforma e divulgassem para quem vocês achassem quem vocês acham que vão gostar. Muito obrigada, boa noite a todos, acessem, e até já. Tchau, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Obrigada. Muito obrigada.